Me ajuda aí quem está com Bíblia, porque ontem eu fiz uma doação. Passou um rapaz aqui e falou, quero uma Bíblia. Peguei a minha, dei para ele. Então eu estou sem Bíblia, lembra? Tem que ser assim, igreja, no ato de fé. Abre comigo aí. Isaías 53. Vou pedir para vocês uns 10 minutinhos a mais aí, no máximo 15, do horário que nós estamos acostumados aqui. Vamos lá. Isaías 53. Amém? Quem achou, dá um glória aí. Ixi, ninguém. Isaías 53, vou começar agora. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Então o profeta Isaías aqui está falando de quem, igreja? Jesus viria depois de aproximadamente 400, 500 anos depois. Olha a profecia de Isaías. Vou mais uma vez, hein? Todo mundo conhece esse versículo. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de terra seca, e ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não víamos beleza nenhuma, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas olha isso, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas, e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e como o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Toda a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com poderes, ou melhor, com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Diga assim: obrigado, Jesus. E nós pregamos semana passada, Jesus ele dentro do Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa. Jesus dentro daquele lugar ele estava sendo prensado. E todo mundo sabe que para extrair o azeite, a azeitona precisa ser prensada. Para você ter o suco de uva ou o vinho, a uva ela precisa ser pisada. Então diga bem forte comigo, diga assim: prensado e pisado. Agora olha para quem está do seu lado na esquerda e na direita, diga assim: nos últimos dias você tem sido pisado ou prensado?
Tem muitas pessoas que entrou aqui nessa noite, talvez vivendo dentro de um Getsemane, mas nós ministramos no domingo passado que toda vez que Deus for cumprir uma promessa na tua vida, Ele vai te levar para dentro de um Getsemane. Talvez hoje você chegou aqui sendo pisado, sendo prensado, mas Deus está dizendo: hoje eu te tiro desse lugar de pressão, hoje eu te tiro desse lugar de angústia, de sofrimento, e te levo para um lugar aonde a minha promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Amém? Mas um dia, antes dele entrar dentro daquele Getsemane, ele senta à mesa com seus discípulos, e ele olha para aqueles discípulos, amigos que ele tanto amava e confiava, e ele começa a dizer assim: olha, eu amo vocês, mas vocês precisam estar preparados para aquilo que vai acontecer. Mas eu tenho um recado para vocês aqui nessa mesa. E eles falam: fala Jesus. E Jesus diz assim: um de vocês que estão aqui há de me trair. E todos começam a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Quem que é? Quem que é? E Jesus fala: aquele que mete a mão comigo na ceia é quem vai me trair. Aquele que come do pão e toma do sangue é esse que vai me trair. E ele dá um recado: você que vai me trair, levanta e corre depressa a fazer o que você tem que fazer. Diz que imediatamente Judas se levanta e vai em direção aos fariseus. E por quantas moedas de prata ele vende Jesus? Quantas? Diga assim: 30 moedas de prata. Deixa eu te perguntar hoje. Naquele dia, Judas, que sentou com Jesus à mesa, que ceava com Jesus, que via os sinais e maravilhas, olha só, aquele que teve o privilégio de viver aquilo que eu e você não vivemos, de caminhar, de andar com Jesus, de comer com Ele, Dalisson, de deitar com Ele e dormir, de brincar com Ele, vende Ele por 30 moedas de prata. E eu preciso mexer com você e fazer essa pergunta: por qual valor você tem vendido Jesus nesses últimos tempos? Pelo que você tem negociado a presença de Jesus na tua vida? Com as suas vontades, com os teus desejos carnais? Hoje nós não vendemos mais talvez por 30 moedas, mas vendemos quando nós negligenciamos algum princípio da palavra do Senhor, seja em obediência, seja talvez em maturidade na fé. E você conhece o caminho da palavra, da justiça, e muitas vezes você chega aqui, como o pastor Fábio falou, você vem, levanta a sua mão, adora, chora, grita, mas você vai embora, sai da mesma forma. Por quê? Porque você já não sente mais a presença de Jesus. E desculpa, isso não é culpa da igreja, não é culpa do Kainan que pregou, do irmão Edivan que ministrou louvor, do pastor Fábio que fez a oferta. Não, esse é um problema seu, que todas as vezes que você sai do portão para fora, você tem negociado a presença de Jesus. Sabe o que você tem feito? Ou melhor, vou generalizar, sabe o que nós todos temos feito? Quando nós saímos daquele portão, nós falamos assim: Jesus, fica aqui dentro do salão, porque lá fora não tem espaço para você. Sabe por quê, Edivan? Porque lá fora nós fazemos as nossas vontades, e nos esquecemos que Jesus está de olho em tudo que nós estamos fazendo lá fora. E nós saímos ali, Daniel, e falamos: Jesus, fica aqui dentro do portão para dentro, não vem comigo lá fora não. Fala para quem da sua, diga assim: tem negociado Jesus? E ele está lá no Getsemane, como nós falamos, suando gotas de sangue, chorando, angustiado. E de repente ele começa a se levantar e diz: eu estou pronto. E vem os soldados. Vem aqui, Dalisson. É só uma simbologia, tá? Já está quebrando em nome de Jesus, mas você é o Judas. E diz que, meu irmãozão, diz que os discípulos, por caminharem tão próximo a ele, serem tão parceiros, diz que eles eram todos iguais. Diz que não sabiam distinguir, pastor Moisés, quem era discípulo, quem era Jesus. Nossa, acho que você não entendeu ainda. Eles caminhavam tanto com Jesus, Marcelo, Edivan, Michele, que eles eram todos parecidos com Jesus. Não tinha, Bruno, como distinguir quem era Jesus, quem era discípulo, Brenda.
Ô meu irmão, você tem se parecido com Jesus ou você é diferente dele? As pessoas te olham, vê quem? Vê você mesmo ou vê você parecido com ele? Diz que por eles ser tão parecidos, Fernanda, Judas teve que chegar e ir até Jesus, mãe, e fazer isso aqui, ó, dá um beijo. Senta lá, obrigado, te amo. O beijo foi o sinal para os soldados, Ju, de quem era Jesus. Talvez você tenha negociado Jesus com um beijo, porque beijo é o maior sinal de intimidade que nós poderemos ter com alguém. E eles levam Jesus até o Sinédrio, vai até Herodes. Herodes fala, não é comigo. Herodes manda para Pilatos. Pilatos chega lá e fala assim, não, eu não quero saber disso. Pilatos manda de novo para Herodes. E Herodes faz o seguinte: Jesus ou Barrabás? E o povo escolhe para quem? Para soltar quem? Barrabás. Imagina a cena comigo aí na sua cabeça. Vai criando esse contexto. E Herodes fala assim, olha, por costume da Páscoa eu posso soltar um prisioneiro. Só que eles não queriam apenas a soltura. Barrabás era livre. Então ele fala assim, sobre Jesus, a maior sentença: chicotadas, chibatadas, humilhado, pode fazer o que quiser. Fizeram com Jesus tudo aquilo, maltrataram ele, machucaram. Mas no final de tudo, ele entrega Jesus diante das pessoas e falam, pronto, ele já pagou pelos seus erros, apesar de eu não ter achado nada que ele poderia ser julgado. Então, o sumo sacerdote, com as pessoas, começam a dizer, só isso não está bom, nós queremos que o crucifique. Então Herodes faz o que? Ele pega uma bandeja de água e faz assim, ó, eu lavo as minhas mãos, eu entrego ele a vocês. Então, a partir daqui, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eles entregam a Jesus. E Jesus começa a percorrer um dos maiores, talvez, não distante, mas talvez de tempo, o maior sofrimento, que era o caminho do Gólgota, o caminho em direção à cruz, Rafa. E os mesmos que ele curou, Raquel, os mesmos que ele ressuscitou, o coxo que andou, o cego que voltou a ver, eram os mesmos que apontaram para ele, dizendo assim, mata-o, crucifica-o, leva ele embora daqui. Imagina Jesus olhando aquilo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Quantas pessoas você ajudou na caminhada? E essas mesmas pessoas foram aqui, apontaram os dedos para você e disse assim, traidor, safado, pilantra. Hein, Anne? Os que mais ajudamos é os que mais apontam o dedo para a gente e querem nos acusar e querem nos crucificar. Se fizeram com Jesus, você acha que não vão fazer com a gente? E Jesus está chegando em direção à cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E se Jesus agora, nesse momento, chegasse diante de você, na sua frente aí agora, o que você falaria para Ele? Você pediria desculpa? Porque Ele carregou todo o peso dos nossos pecados naquela cruz sobre os seus ombros, para que você pudesse estar hoje aqui, livre para poder adorar Ele, livre de toda condenação, de toda maldição, de tudo aquilo que poderia te condenar. Ele levou sobre Ele. O que você falaria para Ele? Agora eu queria que por 2 minutos a igreja toda fechasse os olhos. Feche os olhos. Tá? Ninguém com o olho aberto, por favor.
Imagina que Jesus está na sua frente aí. Pode abrir. Você acha que está difícil para você? Cadê as mãos? Aos pés. Está doendo nessa coroa aí? Você acha que está difícil para você? Quando aquela conta atrasa e você culpa Deus por não ter pago? Desculpa, não é porque eu sou pastor, mas eu preciso te ensinar. Acho que é difícil acordar 8:30 da manhã para estar aqui às 10 e a gente está atrasando o culto um pouquinho para chegar todo mundo. E é o que eu moro aqui atrás, e eu atraso também, viu? Hein, Fê? Essas crises que a gente tem, né? Cara, enfiar a lança aí do seu lado, né? Senta aqui. Vem aqui, Nathan. Senta nessa cadeira. Se Jesus estivesse de frente com você hoje, cara, quais são as palavras que você falaria para Ele do fundo do seu coração? Tem alguma coisa para dizer? Só gratidão, obrigado por tudo. Me perdoa. Obrigado. Daria um abraço. Tem palavras. É porque muitas vezes nós pregamos e você não tem noção do que foi aquilo. É fácil nós falarmos que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia? Não é fácil? Sabe por quê? Quando Ele estava naquela cruz, pastor Fábio, sabe quem Ele estava olhando lá embaixo? Ele estava olhando você. Ele estava dizendo assim: eu estou suportando isso por você. Ele não estava vendo o que os fariseus estavam fazendo, não. Ele estava dizendo: eu vou até o fim, pela igreja a princípios, porque eu sei que vai ter um povo que daqui a 2025 anos vai me adorar e vai entender o que eu estou fazendo aqui hoje. Vem aqui, pai. Vem aqui, pastor Moisés. Senta aí, deixa mais pertinho aí. Aí mesmo com as mãos machucadas, sabe o que você faz? Você segura nas mãos dele. Mesmo precisando de um bálsamo de cura, você fala assim: vou curar suas feridas. Vou curar suas feridas, seus traumas. As promessas estão de pé e eu vou cumprir. A medicina pode dizer que não, mas eu sou a cura. Se eu estou com você, basta.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por me escolher, Senhor. Obrigado, Senhor, por me constituir como pregador da Tua palavra, Senhor. E a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Entrega a minha vida a Ti, Jesus. De corpo, alma e espírito. Farei o de melhor nessa terra para pregar o Evangelho ao qual eu aprendi pela cruz, pelo sofrimento. E hoje eu entendo que mesmo doendo, o Senhor sempre estará comigo. E meu louvor sempre será para Ti. Obrigado, Jesus. Te amo. Só quer abraçar minha tinta, né? Tem alguém que quer sentar aqui na cadeira? Quer falar alguma coisa? Obrigada por me tirar da morte, tá? Eu agradeço a Ti, Senhor. Eu estive no hospital, tá? E eu tive, o Senhor viu, tá? Minha ansiedade, o Senhor esteve comigo o tempo todo no hospital, tá? Não deixou aquelas pessoas me colocar uma injeção na minha veia para me matar. Eu agradeço, perdoa, Pai. Eu tô aqui consigo, Senhor. Obrigada por tudo. Eu amo Ti. Eu Te amo, Jesus. Eu tenho que agradecer, gratidão. Tá? Obrigado, Senhor. Te amo, filha. Mais alguém? Jesus, eu agradeço muito ao Senhor, que o Senhor não me julgou, o Senhor morreu naquela cruz e sarou tudo que tinha dentro de mim. Obrigado porque o Senhor não me condenou. Eu sei que essa cruz aí era para mim. O Senhor passou tudo isso aí para me salvar. E eu, toda oportunidade que eu tiver, ainda mais de falar com o Senhor, quero falar contigo. Eu estava em pé ali e dando a oportunidade de vir falar contigo, eu não ia perder de jeito nenhum, e o Senhor sabe. Eu sou pecador, sou falho, eu erro, mas tentando acertar. Não me deixa não. Me levanta sempre, me protege, me guarda, por favor, enquanto eu estiver aqui na terra. Mas eu quero ir morar aonde o Senhor foi preparar. Eu sei que o Senhor foi preparar um lugar lindo para nós. Não deixa eu ficar não. Me ajuda nos meus dias, nas minhas lutas, em tudo, me ajuda. Cuida da minha família, cuida de nós. Eu te amo, Jesus. Tem mais alguém? Eu quero agradecer a Jesus porque há alguns anos atrás eu era moradora de rua. Ninguém dava nada por mim. Eu não tinha nome. Eu não tinha sobrenome. Mas eu tinha Jesus. E Jesus, ele olhou para mim com um olhar de amor. Ele me fez uma promessa. E ele me deu uma família. Me deu um lar.
me deu meus netos, meus genros. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Então, quando ninguém dá nada por você, o Senhor, Ele te olha de uma maneira especial. E Ele segurou das minhas mãos e Ele disse para mim: filha, eu vou te honrar. Então eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo. E principalmente por essas portas e por essa família, princípios que Deus me deu. Mais uma pessoa, pelo menos? Você quer falar para Jesus? Queria agradecer por tudo que Ele me deu, minha casa, minha família, o amor que Ele me deu e a vida que Ele me deu, que eu sou uma pessoa feliz e eu sou uma pessoa feliz, amorosa a Ele, que Ele que me deu a vida, que quando que eu nasci, eu fui muito paparicada, que aí Deus me deu tudo que eu quis. Você ama Jesus? Amo. Eu te amo, Deus. Se coloca de pé, hein? Dá um abraço na sua família. Fala assim: é por Ele que nós estamos de pé. Essa tinta sai depois, tá? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém,
dele, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus? Aleluias. Quem foi abençoado? Eu só esqueci de uma coisa, de pedir para vocês trazerem os lenços. Mas ó, avisei que ia ser forte. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado aí. Vamos fazer uma oração. Pai, o Senhor disse que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo, Pai, que nos traz a paz estava sobre ti, e por isso nós somos sarados, curados, Deus. Vem com cura sobre cada um de nós que está aqui nessa manhã, Senhor. Somos gratos a ti, Jesus, gratos por tudo, meu Pai. Obrigado, Jesus, por cada família, por cada homem, por cada mulher. Obrigado por essa igreja, Senhor, que o Senhor entregou em nossas mãos, Pai, para nós cuidarmos, Senhor, e crendo, Pai, que, como eu tenho falado, que é só o começo daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui, Senhor. Tudo aquilo que nós vamos viver, Pai, enxuga as nossas lágrimas, sara as nossas feridas, as nossas dores. Apaga as marcas do passado, rasga a página, Senhor, de traumas, e traga um tempo novo sobre cada um de nós, Senhor. O Senhor poderia facilmente ter descido daquela cruz, mas o Senhor suportou. E é por isso que nós estamos aqui livres para adorar. O véu do templo foi rasgado, o Senhor nos deu acesso total ao teu trono, Senhor, e podemos falar contigo a qualquer momento. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém.